canal, eu sou a Babi Toches e hoje eu vou falar sobre um tema muito legal e que pode aparecer de diversas formas na prova do Enem e de outros vestibulares. Você já se perguntou o que é um digital influencer hoje? Pois é, eu vou responder essa e muitas outras perguntas, só que antes eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para dar força para esse projeto crescer. E eu vou te explicar o porquê que eu tô te pedindo isso agora. Várias vezes eu vejo em postagens, em meios de comunicação, o termo digital influencer sendo utilizado para falar sobre as pessoas que influenciam nas redes sociais, então as blogueiras, no YouTube, os famosos youtubers. E eu me perguntei de onde vinha esse termo e qual seria o sentido efetivo dele. E eu percebi que o entendimento do que é um digital influencer hoje é um tema muito, mas muito legal e que pode ser cobrado sim em provas de Enem e de vestibulares. Sabe como? Primeiro, você pode ter aqui um tema de redação que trabalhe não só o que é um digital influencer, mas temas correlatos que nós vamos ver. Você pode ter aqui uma questão na prova de ciências humanas sobre sociologia. E para começar, eu quero falar sobre sociologia. Eu quero trazer uma base sobre o que nós vamos discutir aqui. Para iluminar este vídeo, eu vou trazer dois teóricos que eu gosto demais da conta. O primeiro deles é Manuel Castells. Manuel Castells tem um livro muito, mas muito bacana chamado A Sociedade em Rede. Além da Sociedade em Rede, ele tem um livro falando sobre os movimentos que aconteceram no início da década de 10, Primavera Árabe, as manifestações no Brasil em 2013, que se chama Redes de Indignação e Esperança. São dois livros que eu recomendo, são leituras muito legais que nos ajudam a compreender quem que nós somos hoje no mundo. E um outro teórico também amo, chamado Pierre Levy. Para embasar o vídeo de hoje, eu usei um livro dele muito bacana também chamado Tecnologias da Inteligência. Nesses livros, e aí você tem uma série de outros autores, eu usei esses dois autores principais, mas você tem várias outras pessoas pensando isso nos dias de hoje, nós estamos passando por uma transformação na organização da sociedade. Essa transformação na organização da sociedade, ela já aconteceu em outros momentos históricos. A sociedade, ela normalmente se organiza por critérios que são variáveis ao longo dos tempos. Então, por exemplo, na Idade Média, a organização da sociedade, ela se dava pela questão da terra. No capitalismo, na primeira e na segunda fase, exclusivamente pela capacidade financeira, pela detenção dos meios de produção, por exemplo. Nos dias de hoje, com o advento da internet e a disseminação das tecnologias digitais, nós estamos entrando numa nova era, num novo momento da história, onde a sociedade também está passando por um processo de reorganização. Nesse processo de reorganização, surge uma figura, ao caminhão dando pinta. Gente, foi mal, mas vai acontecer porque aqui minha rua, eu sentei para gravar, começa a passar caminhão, carro, moto, aí eu falo, não, vou gravar depois. Aí eu sento lá no meu sofá, tranquila, aquele silêncio. Aí eu falo, vou gravar, começa tudo de novo, mas vai dar tudo certo. Voltando, o que acontece? Hoje, nós temos como um grande valor da nossa sociedade os nossos dados. Os nossos dados talvez sejam hoje os nossos bens mais preciosos e aqueles que nós não tomamos conta como deveríamos tomar. E aí vem a segunda pergunta, essa é uma questão relacionada à segurança de dados? Claro que sim, porque tudo que a gente faz na internet é registrado de alguma forma e são dados que são gerados e que são dados importantíssimos para a economia, para a política, e o digital influencer ele entra nisso. Esses sociólogos, eles falam que hoje nós vivemos na sociedade em rede, ou seja, a nossa organização social ela é cada vez mais horizontalizada. Isso não quer dizer que não tenha desigualdade social, isso não quer dizer que nós não tenhamos mais dominadores, dominados, mas que o elo, a interação entre as pessoas, ela se dá de uma forma mais horizontal. E essa organização horizontalizada, ela é feita a partir da ideia de uma rede, onde você tem vários fios que tecem essa rede e há encontros entre esses fios. Esses encontros, portanto, são os nós da rede e esses nós são as conexões que nós estabelecemos. E a força de um nó tem a ver com a capacidade desta conexão de estabelecer novas conexões.
Então, dentro de uma sociedade em rede, o meu valor ele está associado à minha capacidade de fazer conexões fortes. E aí entra a ideia dos digital influencers. Um digital influencer hoje não é só aquele que dita um padrão de comportamento, um padrão de consumo. Isso é uma questão mais superficial, objetiva. É você entrar no Instagram de uma blogueira, ver ela usando uma roupa e falar: ai, Jesus, eu preciso dessa roupa. Ou então assistir a um youtuber que tem uma opinião X sobre um assunto tal, e você fala: eu concordo com ele. É muito mais do que isso. O digital influencer é aquele que na sociedade em rede, ele consegue promover conexões profundas, conexões que geram outras conexões, e com isso nós vamos ter uma grande geração de dados. O digital influencer, portanto, ele é um nó importante na sociedade em rede. E aí é interessante notar que nós falamos muito sobre essa ideia do digital influencer quando a gente fala de blogueiros, quando a gente fala de youtubers, mas nós vamos perceber que em esferas menores nós temos também digital influencers em outras áreas. Por exemplo, se você for observar aqui no YouTube, nós temos um número significativo de professores que têm os seus canais, como eu, e usam desses canais para estabelecer conexões com novos alunos, com outras pessoas que não estão participando das suas aulas, em sala de aula e tudo mais. Então, ser digital influencer é isso, é conseguir estabelecer o máximo de conexões possíveis e interações relevantes nessa sociedade em rede. Não é à toa que a gente sempre pede para que vocês curtam, compartilhem, comentem os vídeos, porque ao fazer isso, você está me fortalecendo dentro dessa rede, você está fortalecendo a minha conexão. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão, que também já está na mesma linha, seguindo esse mesmo raciocínio, é a seguinte: dentro dessa sociedade em rede, então, essa conexão que ela é forte, ela gera uma grande quantidade de dados. E o que isso quer dizer para a economia de uma forma objetiva? Bom, o que acontece é o seguinte: eu vou usar um exemplo do vazamento de dados pelo Facebook, que teve um significado importante na eleição dos Estados Unidos, na eleição de Donald Trump. Então eu quero primeiro aqui fazer um parêntese, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso numa live que vai acontecer no dia 9 de maio, às 21 horas. Eu vou trabalhar a questão do Congresso americano ter recebido Mark Zuckerberg e vou falar sobre a questão da segurança de dados e a ideia de que hoje nós estamos vivendo numa distopia, onde há um certo controle da sociedade, uma manipulação de informações a partir dos dados que a gente gera. Se você viu esse vídeo depois do dia 9, dá uma olhadinha nas playlists, que ele vai estar disponível aqui na lista de vídeos para você. Agora, quando a gente pensa sobre essa questão da segurança de dados, o que acontece? Como que o seu dado ele é utilizado na política e utilizado mercadologicamente? O que acontece é que quando eu curto uma postagem de alguém, por exemplo, de uma blogueira, que eu curto, de um amigo, de uma situação específica, então todo mundo postou foto na mesma festa hoje, meus amigos todos foram para a mesma festa, eu vou lá e vou curtir todas as fotos daquela festa. O que acontece? Eu gerei uma série de etiquetas nas minhas postagens e através das minhas curtidas, que são as tags. As tags, elas vão dizendo sobre aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto e qual é o conteúdo que eu estou produzindo. Então, por exemplo, se eu postei uma foto no Instagram numa quinta-feira e coloquei lá hashtag TBT, eu vou ser indexada nesse sistema de tags a outras pessoas que também compartilharam essa mesma lembrança. Logo, o que acontece? Esses dados eles ficam disponíveis para essas plataformas de redes sociais. Eu sou um anunciante, eu tenho uma empresa, eu quero vender um produto. Então eu vou encomendar um anúncio nessas redes, eu vou comprar um espaço nessas redes para anunciar. Por que anunciar nas redes hoje é tão vantajoso? Por que anunciar no YouTube é tão vantajoso? Primeiro, porque anunciar na televisão é muito caro. E você simplesmente vai colocar vai projetar a sua mensagem com um público muito amplo. Já nas redes sociais, o que acontece? Eles te oferecem a possibilidade de que você vá lá e venda o seu produto para um público específico, que vai ser filtrado
a partir exatamente dessas tags, dessas etiquetas, através dos dados que você gerou para essa plataforma de uma rede social. Ele vai saber exatamente o que você gosta, o que você consome, o que você compartilha e naturalmente as propagandas que vão aparecer para você já vão estar dentro desse filtro. Doideira, né? Mas na política é que a coisa fica ainda mais sinistra. Na política a questão é mais sinistra, por quê? Porque se você abrir o seu feed de notícias no Facebook, você vai ficar achando que o mundo pensa como você. As primeiras postagens são sempre de pessoas que gostam das mesmas coisas que você, que têm o mesmo pensamento político, e isso acontece exatamente por conta desse filtro dos dados que você produz. E aí é que entra a questão política. Hoje no marketing, e aí vem a terceira questão que eu gostaria de colocar aqui, né, a questão do marketing nos tempos atuais. O marketing nas redes, ele não é feito apenas a partir da mensagem positiva. Hoje, no mundo da publicidade, sobretudo da publicidade pessoal, e aí, portanto, a questão política é tão importante, pouco importa se você está falando bem ou se você vai estar falando mal. O que importa é que você esteja falando. Porque ao falar numa rede social sobre um determinado político, você está gerando essa etiqueta, você está gerando um dado que está sendo filtrado. Então isso gera as bolhas de informação e o mais importante, sem perceber, as pessoas muitas vezes dão visibilidade àquilo que elas não gostam, àquilo que elas não querem, por desconhecer esse processo. Então fique alerta quando você, por exemplo, abrir o seu Facebook, se deparar com uma fake news. A vontade que você tem com a hora que você vê uma fake news é compartilhar e falar: olha, essa é uma notícia falsa. Isso daqui tá errado, esse político falou besteira, não vota nesse cara que esse cara é um imbecil. Não faça isso, porque sem perceber, você tá dando força para aquela pessoa. Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump. A equipe de marketing político dele percebeu isso e simplesmente fez o quê? Pode lançar notícia falsa, pode falar que o Trump fez qualquer coisa, desde que as pessoas continuem o quê? Circulando o nome dele. Era isso que importava. Então pense duas vezes antes de querer se expor nas redes sociais com suas opiniões políticas para criticar o outro. O ideal hoje é que a gente fale sobre aquilo que a gente acredita, mensagens que estejam ligadas a discussões construtivas, porque caso contrário, a gente está fortalecendo aquilo que a gente não quer dar espaço. Então, observe só, o digital influencer, ele também entra nesse propósito. No Brasil hoje, nós temos na política alguns candidatos presidenciáveis que estão em evidência exatamente usando dessa mesma lógica. Então eles querem o quê? Que a informação, que o nome deles esteja aparecendo o tempo todo nas redes sociais, independente se as mensagens são positivas ou negativas. E é interessante porque neste processo, sem que a gente perceba, sob essa ótica da sociologia, nós estamos também construindo influenciadores digitais nos meios políticos, mesmo que sejam pessoas cujas reportagens sejam falsas ou que as mensagens sejam refutadas através de críticas. Portanto, pessoal, é importante estudar sociologia que fale dos tempos atuais, para compreender o mundo que a gente vive, para entender o que hoje, né, é uma informação, a importância dos nossos dados e quem são realmente as pessoas que influenciam outras pessoas nos meios digitais. Como que isso pode aparecer na prova para vocês? Uma questão de sociologia, trabalhando, por exemplo, esses autores, trabalhando essas ideias, né? Vamos lembrar que, por exemplo, questões relacionadas a redes sociais, ao comportamento digital, aparecem recorrentemente na prova do Enem. Já tivemos questões refletindo sobre selfies, então tá nessa linha a prova do Enem, a gente tem que ficar atento. A outra possibilidade é na prova de redação, são temas de redação. Por exemplo, você pode usar essa argumentação trabalhada nesse vídeo num tema falando sobre fake news, você pode trabalhar essa argumentação num tema falando sobre os influenciadores nos meios digitais e como eles formam a opinião dos jovens hoje. Você pode falar sobre essa questão quando você trabalhar o tema de segurança de dados. Então, fique ligado, nós temos hoje novas formas de comunicação, novas formas de interação e novas formas de influenciar as novas gerações. Portanto, gente, espero ter ajudado com esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo para você e muito sucesso!